se você pensar em termos de carga de doença, de todas as substâncias psicoativas, né, do mundo, o álcool é o que tem maior relevância em saúde pública. Então, não por acaso, já que se trata de uma questão global e que tem como um dos protagonistas uma indústria também totalmente internacionalizada, cada vez mais as políticas de drogas e álcool, nesse caso específico de álcool, elas têm que ser políticas integradas, porque com a dinâmica dos mercados, se você não integra as ações, você acaba muitas vezes frustrando as suas iniciativas, por exemplo, ao controlar álcool num lugar e você ter num país vizinho um fornecedor, por exemplo, de álcool ilícito, ou pelo menos não regulado. O SUS, ele, assim como outros sistemas nacionais de saúde, né, eles não podem fugir dessa questão pela relevância em saúde pública, pelo vínculo que várias das ações têm com as ações primárias em saúde, que é a rede básica de saúde, pelo fato de que o SUS atua nos territórios, então a gente tem uma capilaridade hoje em termos de programas de saúde da família que praticamente atinge o conjunto de municípios brasileiros, que é bem amplo e bem diverso, são quase 6.000. E pelo fato de que se você não reforçar essa assistência, você tem duas vertentes possíveis, né? Uma é de tirar o protagonismo do setor saúde, que tem que existir, em parceria com outra, assistência social e tal, e não oferecer nada concreto às pessoas, né, que estão precisando. E a outra questão é de que você acaba não lidando com uma questão que, se você trabalhar na ponta, você consegue resultados muito melhores e muito mais baratos em termos de investimento de pessoal e recursos, do que se você deixar essa situação se cronificar e você atender, por exemplo, uma proporção grande de pessoas com danos, doenças causadas, por exemplo, pelo abuso de álcool a longo prazo. Como o país está tendo uma transição demográfica importante, não atuar agora também significa lidar com uma população de pessoas na faixa de 40, 50 ou mais, já com um comprometimento por vezes grave e por vezes até irreversível, como é o caso de alguns casos de cirrose e tal. E no outro extremo, a questão da mudança que você também está tendo de padrão de consumo entre as pessoas mais jovens. Então, seja pela transição em termos de envelhecimento do país, seja pela mudança de padrão de consumo das pessoas mais jovens, não tem como a saúde não lidar com essa questão. Eu trabalho nisso há muitos anos. Inicialmente, como minha formação é psiquiatria, eu comecei trabalhando com abuso de substâncias lícitas, ao contrário da maior parte dos meus colegas que já começaram, muitas vezes trabalhando com drogas ilícitas, mas eu, por uma coincidência, eu comecei trabalhando com dor crônica e vi muitas pessoas dependentes de medicamentos para tirar dor, né, que são medicamentos muito potentes, mas com uma capacidade muito grande de gerar dependência. Daí em diante eu trabalhei praticamente a minha vida inteira com as consequências mais graves do abuso, né, a questão principalmente de doenças infecciosas, AIDS, hepatites, virais, mais recentemente também com a questão da associação entre álcool, drogas e trânsito, e
nos últimos anos é que eu tenho trabalhado mais para o lado dos inquéritos populacionais, como foi o caso do inquérito do crack, né? Esse já foi terminado e as publicações estão saindo regularmente. E, mais recentemente, o inquérito domiciliar, que está sendo concluído. A parte campo já terminou, mas, vamos dizer assim, eu, na minha trajetória, procurei me aproximar mais dos padrões de consumo da população geral, quando eu comecei trabalhando mais com pessoas, com um subgrupo de pessoas que abusam drogas e têm danos graves por usar de forma abusiva, né? Hoje eu tenho tentado mais trabalhar para um lado mais da prevenção, da população e da política pública, porque eu compreendi que as duas coisas tinham que ser levadas em conta, né? Não só a questão individual e os pacientes numa situação mais grave, como também a população que é muito mais ampla, que é de experimentadores, que é de usuários ocasionais, onde você pode atuar preventivamente, informando as pessoas e dialogando com as pessoas. O inquérito do crack e o inquérito domiciliar, eles são basicamente complementares, né? O crack, ele é uma substância muito estigmatizada, de maneira que a gente observou que a maioria das pessoas não faz uso de crack em casa. Não por acaso apareceram espaços públicos que foram ocupados, que as pessoas passaram a chamar de Cracolândia, um nome não adequado, mas enfim, as pessoas passaram a usar, onde as pessoas foram fazer o uso de crack no espaço público, porque no âmbito dos domicílios é bem menos comum que a pessoa use crack do que, por exemplo, álcool ou mesmo outra substância ilícita que não desperta tanto conflito como, por exemplo, o caso da maconha. E o inquérito domiciliar é meio um complemento disso, né? Porque você enxerga as pessoas entrevistando elas nos domicílios, né? Então, por um lado, o crack tem cenas abertas de uso, públicas, ou em locais abandonados, locais que as pessoas invadiram e tal. E você tem um uso que aparece menos, para a mídia certamente não aparece, que é o uso que as pessoas fazem nos seus domicílios, até porque é privado e esse lugar você não tem o acesso dos meios de comunicação. No entanto, você tem pessoas usando álcool, por exemplo, muitas vezes fora do espaço público, às vezes até com mais gravidade, porque não tem o lado de controle, as pessoas escondem o seu uso, né? Isso tem aumentado, por exemplo, na população feminina, tem aumentado na população mais velha, porque o padrão mais jovem e originalmente mais masculino é um padrão mais de socialização. Tem pessoas que não usam de forma social, usam compram e usam em casa, né? O problema da polimedicação, né? Pessoas medicadas com uma série de substâncias, como benzodiazepínicos e tal, e que também fazem uso de álcool, então o risco é muito grande. A questão do cigarro, que reduziu bastante, mas ainda tem um peso importante, tanto na questão domiciliar, como entre usuários de crack, né? A gente verificou que mais de 90% dos usuários frequentes de crack são também fumantes pesados. Então, como são duas substâncias que comprometem muito vias respiratórias, em geral você tem uma soma dos problemas das duas. Eu acho que agora a gente está passando por uma fase muito complicada e que eu não sei exatamente como ela vai se desenrolar, né? Pelo lado jurídico, nós estamos vivendo uma espécie de vácuo, né? Porque começou um julgamento do Supremo Tribunal Federal e, ao ser Supremo Tribunal Federal, ele tem uma capacidade de determinação de todas as outras instâncias jurídicas, só que ele foi interrompido. Então, não há clareza em relação ao que vai acontecer com o uso pessoal de drogas, não se sabe. Começou também uma discussão, inclusive no Senado, sobre a regulação do álcool, que também foi abortada pela crise política. E você está tendo, nesse momento, uma saída de pessoas de planos de saúde privado. Do ano passado para cá, segundo as estatísticas da ANS, 1 milhão de pessoas saíram de planos privados
e ao mesmo tempo você está tendo uma compressão de recursos do SUS. Então, como isso vai se desenrolar daqui para frente, acho que é uma incógnita para todos nós, né? Porque você tem um sistema que se expandiu, só que esse sistema tem que ter uma manutenção, seja em termos de salários ou funcionamento dos CAPs, etc. e tal. E se você tiver uma escassez de recurso muito grande, você pode ter equipamentos que acabam ficando ociosos, né? Não é o caso ainda, que eu saiba, dos programas da Fiocruz, que continuam operando normalmente, como o consultório na rua, mas, por exemplo, já é o caso das unidades do Estado, que já vem enfrentando cortes, demissão de pessoal. Então, assim, ter uma situação de expansão seguida por uma contração brusca pode acontecer, eu espero que não, que a gente não tenha capacidade de manter a rede instalada. E aí realmente nós vamos ter problemas graves, porque para onde que as pessoas vão correr, né? Se elas saíram do seguro privado, se elas não têm acesso ao serviço público, talvez esse espaço vá ser ocupado por pessoas que vão usar isso para promoção política, mistificação. Infelizmente, quando você não oferece nada, sempre aparece uma solução messiânica. E isso pode ser muito ruim para a gente, né? Num cenário politicamente conturbado, né, com a ascensão muito grande de frações conservadoras e recursos escassos, essas pessoas são os protagonistas, né? Porque elas foram capacitadas para fazer isso. Espera-se que elas sejam pessoas que mantenham a motivação de colocar isso para frente, porque elas foram capacitadas para isso e elas demandaram também essa capacitação. E no meio dessa crise, por que destino vai ter o nosso sistema de saúde? Essas pessoas, nesse volume e na capilaridade com que elas foram formadas, elas são os grandes protagonistas desse debate, né? Se elas não estiverem presentes no debate, a gente vai ter um vazio, porque para a força de trabalho de saúde do Brasil, você pensar em algo como 400 mil pessoas, algo assim, é imenso, esse contingente é imenso, entendeu? Então, não dá para não passar para essas pessoas essa ideia de que não só eles têm essa missão enquanto cuidadores, mas também têm a missão enquanto protagonistas de um sistema que, sem esse diálogo, ele pode colapsar, né? Ele pode simplesmente se tornar insustentável e, obviamente, quem vai pagar a conta dessa não sustentabilidade são os mais pobres, são as populações de rua, são as pessoas vulneráveis, são pessoas que já vêm com outros problemas de saúde, como, sei lá, tuberculose, doença mental, enfim, a conta vai cair nessas populações mais vulneráveis.